remoções não acontecem porque as pessoas estão vivendo em lugares que são perigosos e o Estado, provedor do bem-estar, precisa retirá-los dali. Não! É pelo interesse da especulação imobiliária. Única e exclusivamente pelo interesse da especulação imobiliária. 170 mil pessoas serão removidas com a Copa do Mundo. Isso é o tamanho de uma cidade. 170 mil pessoas serão removidas por causa da Copa do Mundo. É uma cidade inteira que vai perder a sua moradia. Em nome de quê? Em nome da especulação imobiliária. A Vila Autódromo, lá em Jacarepaguá, que existe há 60 anos, as pessoas têm título de posse. Não há uma casa em risco. Será removida, ou pelo menos tentam, mas eles resistem bravamente. É emocionante conversar com aqueles moradores, humildes e corajosos, né? Vai ser removido por quê? Porque eles poluem a lagoa. Tá bom, do outro lado da lagoa foi o Rock in Rio, não poluiu não, né? Quem poluiu foi o Vila Autódromo. Não é verdade, mas é porque eles não servem, eles são feios, eles são pobres, eles não servem para o Rio de Janeiro. Acaba geral, né? Não é acaba geral, acaba a geral, né? Acaba geral do Maracanã. Por que vai ter geral no Maracanã? Porque só vai pobre, ainda fica em pé, o desgraçado. Sai daí, né? Acaba geral e constrói o camarote. Você quer algo mais simbólico do que isso? Né? E a geral é transferida para o pay-per-view do botequim, né? E reza para o choque de ordem não chegar, porque ainda vai tomar uma porrada porque é ilegal. Porque é isso, transfere a geral para o pay-per-view do botequim. Porque você não está convidado para esse espetáculo. Esse espetáculo de cidade não lhe convidou, né? Não me chamaram para essa festa. É a lógica da ordem. Toda cidade precisa de ordem. Agora, a ordem pode ser autoritária ou a ordem pode ser participativa. Uma cidade de negócio, a ordem é inevitavelmente autoritária. Inevitavelmente autoritária. Eu vou dar mais um exemplo do que eu estou dizendo com a relação Estado-sociedade nesse modelo de cidade-empresa vitorioso. O prefeito, do lado do seu Nussmann, uma dupla e tanta, né? Prefeito do Rio, né? Os dois com um taco na mão, anunciaram a construção do primeiro campo de golfe. Sem comentários. Os dois anunciaram, não merece nem piada, né? Porque é tão óbvio, né? É a piada mais óbvia. Então, enfim, os dois anunciaram o primeiro campo de golfe olímpico do mundo. A exigência porque golfe agora vai ser esporte olímpico. E aí a questão assim, popular, esporte, golfe. E aí a questão é o seguinte, qualquer campo de golfe que tenha por aí, não são muitos, né? Apesar dessa multidão que pratica golfe, você podia, qualquer campo desse de golfe, com uma adaptação mínima, atenderia as exigências do Comitê Olímpico. Qualquer um, né? Mas não, tem que ser novo. E aí o prefeito vai e anuncia que vai construir, claro, em Jacarepaguá, o novo campo de golfe. E aí a primeira frase dele, que é a frase que ele mais gosta, o poder público não vai gastar um centavo. Eu falei, aí tem. Sempre que começa assim, termina mal, né? O poder público é igual o PAN, né? 95% dos custos acabaram sendo públicos, né? E no início era o mesmo discurso, o poder público não vai gastar nada. Mentira, mas essa é sensacional. Olha só a história. O cara anuncia e diz o seguinte, olha, campo de golfe, e fala isso com entusiasmo, eu estou vendo até aqueles caras da Vila Autódromo, não estou treinando, né? Golfe. E aí, vamos lá, filas e filas para entrar no campo de golfe, né? Então, aí o cara vai e anuncia, o Estado não vai gastar nada, beleza. Por quê? Porque o dono do terreno vai construir ali, ele é dono também de uma empreiteira, e vai custar 60 milhões. Aliás, eu quero dizer que no Rio de Janeiro é o lugar onde os empreiteiros têm um coração, que eu não sei por que eles não ganharam até agora o Nobel, né? Porque o povo legal, né? O povinho bacana é dono de empreiteira no Rio de Janeiro. Como são gente boa. E esses caras iam construir lá, por 60 milhões. Beleza. Aí eu falei, por que esses caras... Aí, contrapartida da prefeitura, libera o gabarito, isso aparece no final da matéria, libera o gabarito, que é de 6 andares para 22, uma mudança sutil, né? De 6 andares para 22, e libera os mesmos para construírem 23 espigões de 22 andares.
Aí eu começo a entender o coração da empreiteira. O Eleomar Coelho, nosso velho companheiro lá do Rio, fez uma conta muito genial. Aí ele falou, gente, se tiver 4 apartamentos, o engenheiro aqui já correu para fazer a conta, se tiver 4 apartamentos por andar, o que não é verdade, cada um deles custando 500 mil, que também não é verdade, né? Com esse aumento de gabarito e com 23 prédios, o lucro dos caras será de 736 milhões de reais. 736. O campo custou 60. Gente boa, né? 736 milhões de faturamento. Eu quero ver quando ele vai doar para a próxima campanha. Porque essa é outra relação também muito estranha. Né? É igual o seu Ike Batista, que diz o seguinte, eu empresto meu avião para quem quiser, para quem eu quiser. Ele falou isso da última vez que a gente desceu o sarrafo nele. Aí ele falou, não, eu empresto meu avião para... É verdade, você empresta... Quem não deveria aceitar era o governador do Rio, que não devia aceitar viajar no seu avião. Porque eu não tenho relação nenhuma com o Estado. Mentira, seu Ike. Tanto dinheiro provoca amnésia. Tem relações com o Estado sim, porque nós investigamos, nós fizemos um levantamento das isenções, e o senhor recebeu uma fortuna em isenções do Estado. O senhor deixou de pagar uma quantidade enorme de tributos, porque o governador, esse seu copiloto, né, lhe deu essa isenção. Né? E o senhor, sem querer lembrar também, doou para a campanha dele 1%, exatamente 1% do que o senhor ganhou nas isenções. Claro que é uma coincidência. Então essas relações que a gente ri, porque a essa hora sem ônibus é melhor do que chorar, né? Mas todo apoio aos companheiros da greve. Mas é evidente que caracteriza uma cidade-empresa onde o grande questionamento que a gente tem que fazer não é que não tem que ter investimento, não tem que ter empresa, não estou discutindo isso, mas o poder público não pode sucumbir. É isso que a gente está discutindo minimamente. Não tem cabimento, não pode em 2007, quando o seu Eduardo Paes era secretário de Esportes, né, fazer uma obra no Maracanã, em 2007, né, que a previsão inicial era de... Em 2007, era de 67 milhões, ele gastou 300 milhões. 2007. Em 2010 ele botou tudo abaixo. O Maracanã foi todo abaixo. Depois de 300 milhões do poder público ali. Aí ele bota tudo abaixo para o PAN. Ele reformou tudo para o PAN. Aí destruíram tudo e já está em 1,5 milhão. E já estão dizendo que não serve para a Olimpíada. Que é só para a Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. Né? E pior, quem são as empreiteiras que estão envolvidas na obra do Maracanã? Delta, Odebrecht, Andrade Gutierrez. Não sei porquê, né? Mas são as 3 que estão envolvidas nessa reforma do Maracanã. A reforma do prédio do Poder Judiciário também é da Delta. Está em obra o prédio do TJ. É a Delta. É a Delta. Enfim. Essas relações caracterizam um modelo de cidade que a gente precisa enfrentar. Né? Aí qual é a luta? Porque é uma luta pedagógica. É uma bobagem dizer eu não quero a Olimpíada, eu não quero a Copa do Mundo. Isso é uma bobagem. Porque se nós fizermos isso, a gente perde de antemão a luta pedagógica com quem a gente acha que fala em nome. Né? Então o problema não está em termos ou não termos a Copa do Mundo ou a Olimpíada, mas o que isso significa para quem é o esporte, o espetáculo, o futebol, seja lá o esporte que for, serve apenas como argumento, não é o propósito. O propósito é o negócio. Por que a Copa foi na África do Sul, é no Brasil, vai para a Rússia e depois para o Catar? Por que é esse o itinerário? Por quê? Porque você acha que é fácil aplicar uma lei da Copa em alguns outros países? Não é. O que está se gastando no Brasil para essa Copa do Mundo, segundo o TCU, o Chico tem razão, dava para fazer 7 Copas da Alemanha. 7, claro que vai ser 7 vezes melhor e mais organizado. Né? 7 Copas da Alemanha, segundo o TCU. 7. É mais caro do que as 3 últimas Copas juntas. Então por que é?
porque vai nos deixar um sistema de transporte absolutamente eficiente, vai nos deixar um sistema de saúde pública que funcione, que respeite o seu morador, o seu usuário, vai nos deixar um sistema de educação pública, uma educação libertária, de qualidade, com os professores bem remunerados. Foi esse o legado do Pan-Americano? Qual é o legado do Pan-Americano? Não, são investimentos, pelo lucro, numa cidadania cada vez mais excludente, numa lógica de aplausos, numa lógica de grandes espetáculos, né? Onde o prefeito troca de sapato 73 vezes durante um desfile, né? E você, enfim, e tudo se torna engraçado, e tudo se torna curioso, e tudo é espetaculoso. E você tem um processo de exclusão dos mais brutais. Quando a gente fala em remoção, e esse é um tema que eu acho que é central para o Rio de Janeiro hoje, quando você fala em remoção, eu não estou falando de um problema só de moradia, eu estou falando de um cara, porque se você olhar o caminho das favelas, a favela vai sempre atrás do trabalho. A construção da favela vai sempre atrás da oferta de trabalho. Por onde anda a construção civil, tem a construção dessas comunidades, dessas favelas, desses lugares. Vão atrás de emprego. Quando você tira um lugar, tira uma pessoa desse lugar e remove para outro lugar, que a palavra remoção já é muito curiosa, né? Quando é que você utiliza a palavra remoção? Diante de lixo e de defunto, né? Ou de favela. Né? É curioso o termo, a palavra diz muito, né? É simbólico, né? Então quando você remove, né? E é isso mesmo, quando você remove essas pessoas, você cria um problema de moradia, mas você cria outros. Essa pessoa vai para longe. Então, por exemplo, vai para o projeto Minha Casa, Minha Milícia, né, lá na Zona Oeste, né? Então, quando você é transferido para lá, a Zona Oeste hoje tem 1/3 da população do Rio de Janeiro. A Zona Oeste tem 1/3 da população do Rio de Janeiro. Na Zona Oeste se oferece 6% dos empregos do Rio de Janeiro. A Zona Oeste, que tem 1/3 da população, é a Zona Oeste que oferece 6% dos empregos no Rio de Janeiro. Essas pessoas precisam se deslocar para o centro ou se deslocar para a Zona Sul. Então, junto com aquele problema que era originalmente de moradia, nasce um enorme problema de transporte, que é de todos, não só de quem foi removido. Nasce um problema grave de saúde, de educação. Esse debate sobre a remoção a gente não pode fazer só com quem está removido. Esse é um debate mínimo que qualquer um que tenha um mínimo de expectativa de construir uma cidade que seja para as pessoas, que a dignidade não tenha CEP, né, tem que se envolver. Não pode a gente ficar aqui, né, já na geral ou na arquibancada, batendo palma e estimulando uma cidadania que é aquela que a gente não tem a menor condição de interferir. Mas eu fico muito feliz de vir para cá com essa imensa dificuldade que todos tiveram de chegar. Isso aqui está lotado de gente disposta, e esse ano é um ano que a gente vai ter um compromisso muito grande nessa luta. A gente não faz a nossa luta só em momento de eleição, a gente está na luta o tempo inteiro, mas especificamente sem nenhum medo dessa institucionalidade. Esse ano é um ano muito importante para a gente enfrentar o desafio dessa eleição. Obrigado, gente.